Bom, a interrogação no dia de hoje é por que as majors, né, as petroleiras estrangeiras, não participaram dos leilões do pré-sal no dia de hoje. Né? A Petrobras levou inteiramente um campo, outro campo, acho que os chineses com 5 ou 10% de participação, e dois campos que não vieram as estrangeiras. Tem muitas suposições aí correndo. Uns acham que a Petrobras continuaria como operadora lá, não interessaria para as empresas estrangeiras, a Petrobras como operadora, ainda não conseguiram mudar totalmente toda a lei da partilha aí. O segundo ponto é que teria que negociar em dois campos aí o que a Petrobras já tinha colocado, então você tinha uma discussão em torno aí do valor a ser indenizado para a Petrobras, um conjunto de hipóteses. Eu conversei hoje com dois especialistas aí muito interessantes. Um é o Guilherme Estrela. Guilherme Estrela é um baita geólogo, é o pai do pré-sal. É o pai do pré-sal, o jeito que lá atrás aí apostou no pré-sal com um corpo de engenharia fantástico da Petrobras, que, curiosamente, nos anos 50, foi preparada por Mr. Lynch. Mr. Lynch é um geólogo que foi contratado, estava aposentado de uma das petroleiras americanas, foi contratado aqui para vir para o Brasil, impediu que a Petrobras fosse, bem no comecinho, fosse investir na Amazônia, que teria quebrado a Petrobras na época, saiu com fama aqui, todo mundo falando mal dele, e o sujeito ele criou o melhor corpo de geologia aí do planeta. Quando eu estava no Jornal da Tarde lá atrás, fiquei curioso, pedi para o correspondente de Nova York procurar o Mr. Lynch, estava vivo ainda. Ele tinha adotado um brasileirinho lá, um jeito muito interessante. Bom, mas em suma, quais são as hipóteses que o Guilherme trabalha aí? Esse leilão foi feito por questões fiscais aí do Paulo Guedes, fechar as contas aí com um equilíbrio fiscal. A Petrobras estaria no prejuízo. Você veja bem, o carnaval que fizeram com a Petrobras, dizendo que ela estava quebrada, que não tinha recursos, que tinha que abrir os leilões porque ela não tinha recursos, ela vai garantir esse leilão aí. Ela garantiu o controle do maior campo. Então, você vê o tanto de blefe. Né? Agora, o ponto que se coloca é o seguinte: hoje tem muita gente sabida falando, pois mas falavam que todo golpe foi por conta do petróleo, por que essas empresas não vieram? Então era conversa, não teve conspiração por causa do petróleo. Meu Deus do céu, gente, vamos abolir a história e os fatos recentes aí. Né? A Ponte para o Futuro já falava nisso, o Serra, assim que veio o impeachment, a primeira coisa que ele fez foi sair correndo, disputando com o Eduardo Cunha, quem colocava a nova lei do petróleo. Você tinha conversas entre o Serra e empresas de petróleo reveladas aí pelo Snowden. Então, não vem com essa história. Vamos tentar entender o que falhou aqui. Você tem esses aspectos de segurança jurídica. A Petrobras tinha direito a uma indenização e os valores estavam meio fluidos. Mas o ponto central, e daí quem lembra é o Guilherme Estrela, mas também o André Araújo, nosso colunista, que é um profundo conhecedor da diplomacia americana, da diplomacia internacional. Você está entrando numa fase turbulenta em termos geopolíticos aí. Você tem o caso do Brexit na Inglaterra, você tem os conflitos entre Trump e a China, você tem todo o carnaval acontecendo no Chile, e fica nítido, isso aí o André deixou claro isso também, o próprio Guilherme Estrela, fica nítido que dentro de um ambiente de conflito, um ambiente antissocial, do Bolsonaro e do Paulo Guedes, com esse pacote maluco aí que acaba com qualquer rede de proteção social, você tem uma insegurança. Se tiver uma virada política mais adiante, você não tem o direito líquido e certo para que você comprar agora. Principalmente porque o grande padrinho de Bolsonaro, Trump, está perigando lá nos Estados Unidos. Ou impeachment ou perder as eleições. Então, como que ficaria Bolsonaro, que não existe sem o guarda-chuva do Trump? Como ficaria o Brasil em cima de todos esses conflitos que estão ocorrendo na América Latina e com essa política essencialmente antissocial do Paulo Guedes? Então, você já tinha começado a ocorrer, o Guilherme Estrela lembra isso, uma fuga de recursos estrangeiros daqui. Até em função de meio ambiente, fundos, grandes fundos saindo tirando o Brasil do portfólio. Ao mesmo tempo, essa insegurança
em relação ao quadro internacional geopolítico, e em relação especificamente ao Brasil com todo esse carnaval, com essa maluquice que é o governo Bolsonaro, que não fala lé com cré, né? Não fala lé com cré. Então, provavelmente é por aí que ocorreu esse fracasso do leilão. Vamos ver amanhã. Amanhã tem um outro leilão também aí, mas é interessante, né, que a Petrobras, que o Paulo Guedes consegue fechar aí um pouco as suas contas, a Petrobras preserva o maior campo de petróleo, aquele mito que a Petrobras estava quebrada, que era mais endividada, e vai por água abaixo, porque ela acaba bancando a compra dos direitos dessas bacias. E é interessante também, porque é evidente que, da parte do Paulo Guedes, se dependesse do Paulo Guedes, ele fazia uma liquidação de todas as estatais. Ele não tem nenhuma responsabilidade institucional em relação ao país. Mas você tem limites que você não pode avançar sob pena de, mais à frente, ser criminalizado. E é por aí que você tem toda. A Petrobras é uma baita de uma estrutura. Essa história de empresa mais corrupta do planeta foram esses babacas aí da Lava Jato aí que conseguiram derrubar o preço da Petrobras com esse terrorismo que fizeram em cima dela. Você tinha efetivamente diretores corruptos, efetivamente foi uma baita responsabilidade do PT e do Lula de garantir essa governabilidade, entregando parte das diretorias para partidos políticos e para o próprio PT como sistema de arrecadação, mas a organização como um todo é uma baita de uma organização que conseguiu avanços na área de águas profundas aí que nenhuma outra empresa tem. Talvez uma das razões aí para não ter entrado as outras, né? Mas o ponto central é essa reviravolta que está ocorrendo na geopolítica internacional, inclusive em relação a políticas neoliberais, antissociais, como a que o Paulo Guedes está colocando aí. Você tem nos centros internacionais, eu não sei aqueles bandoleiros mesmo, aí, esse pessoal que quer negociando aí com o Bolsonaro, colocar mineração na Amazônia, assim, esses grupos americanos que vêm no rastro do Trump. Aí você tem hoje o capitalismo mundial, os fundos, sob um intenso tiroteio das questões ambientais e das questões sociais. Então, por aí pode explicar as informações. O André ele está bem seguro porque ele mandou um artigo antes do leilão dizendo do risco de fracasso do leilão em função de todas essas instabilidades geopolíticas mundiais e instabilidade e falta de confiança sobre o futuro do governo Bolsonaro e da democracia brasileira. Está interessante, o ano passado, quando veio a mudança na legislação trabalhista, aqui você tinha uma grande empresa suíça que foi adquirida por chineses na área de sementes e tudo, que a sede na América Latina era Brasil, mudou para o Uruguai a sede. Por quê? Paz social lá. Esse pessoal não tem... E a venda do peixe do Paulo Guedes em relação a esse pacote dele, não, porque com isso aqui vamos reduzir as desigualdades. Você está acabando com o BCP, a correção do BCP, esse negócio desses fundos direcionados, vamos acabar com esses fundos direcionados para poder aplicar dinheiro em políticas sociais. A maior parte desses fundos direcionados são para políticas sociais. Então, essa malandragem dele, endossada acriticamente aí pela imprensa, acriticamente, sem nenhum tipo de visão sobre os reflexos sociais, mesmo tendo o Chile como espelho, né? Então, isso aí causa uma baita instabilidade lá fora. Quem vem investir aqui em petróleo é para 20, 30, 40 anos. Então, como que pode entrar dentro de um quadro político que você já tem o resultante desse tipo de política do Paulo Guedes nítido no Chile, hoje em dia? Então, é um jogo bem interessante. E um outro ponto aí, para quem acha que as instituições... Outro dia tem um cientista político bem interessante, bem provocativo, inquisidor, falou: quem diz que as instituições brasileiras não funcionam tem complexo de vira-lata. Um país que você tem um miliciano na presidência da República sem que as instituições façam nada. E hoje você teve essa questão totalmente abusiva, que a pedido da Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal abriu um inquérito contra o coitado do porteiro que disse que passou a ligação
para o Bolsonaro. E a imprensa se calou. A imprensa publicou isso aí como se fosse algo normal. Gente, você tem hoje elementos para mostrar que a ligação poderia ter sido transferida para o Bolsonaro, porque o condomínio, o sistema lá transfere para celular. Você tem as declarações do porteiro. Se falasse com os outros porteiros, iam confirmar que aquele porteiro falou com o Bolsonaro. E daí você tem essa suprema hipocrisia que foi levantada por um blogueiro ótimo aí, que eu lembro daqui a pouco aqui, que ele levanta uma questão muito interessante. Pô. Se você vai investigar se o porteiro falou ou não que passou a ligação para o Bolsonaro, você tem um cara que tem foro. Ou seja, se o porteiro constatar que o porteiro falou a verdade, você tem foro. Então, se você manda a Polícia Federal investigar sem autorização do Supremo, você já está julgando antecipadamente, dizendo que não tem foro, que o cara não já mentiu antecipadamente. Você vê o que são as instituições. Não, mas as leis estão passando pelo Congresso. O nazismo passou pelo Congresso, passou por eleições também. Os direitos hoje, aí em cima desse porteiro, cadê os direitos desse porteiro? Com as duas maiores autoridades investigativas do país, o Procurador-Geral e o chefe da Polícia Federal, que é o ministro da Justiça, abrindo um inquérito com o coitado de um porteiro, quando declarou que falou quando anotou que tinha mandado a mensagem para o Bolsonaro, nem tinha havido ainda o crime da Marielle. Então, é um momento muito complicado, porque você tem esse pacto da mídia em cima desse pacote Paulo Guedes, que o Paulo Guedes ele pega aquele mundo ideal dele, não tem a menor condição de avaliar as consequências, não tem a menor condição de avaliar, ele liquida com uma parte do que funciona hoje sem saber as consequências, pouco se importando. Para ele é o seguinte, se deixar tudo terra arrasada, vai brotar a iniciativa privada, e da iniciativa privada virar um novo modelo que pode demorar para dar certo, mas vai dar certo sendo privado. O demorar é o ponto central. É o ponto central porque você tem gente aqui embaixo. Tem gente que morre, que se sente mal, e gente que se revolta mais adiante. Então, o caminho para venezuelização e tudo, a Venezuela caiu nas mãos do Chávez por quê? Por uma absoluta insensibilidade da elite venezuelana. Eu estive lá na Venezuela um pouco antes do Chávez assumir. O PIB da Venezuela tinha caído 8% por conta de golpes aí do sistema bancário. Entrou o Partido Social Democrata lá, sem conseguir resolver, sem nada. E na época se falava, não, o único que fala contra esse governo é um militar aí meio boquirroto, que ninguém levava a sério. Ninguém levava a sério e acabou assumindo por quê? Por conta dessa permissividade de não enxergar o dia seguinte. No Brasil, que você imaginava já algum dia que teria já chegado no nível de amadurecimento político, em que houvesse revezamento de partidos e tudo, mas sem partir para essas loucuras. Nós estamos, tem isso hoje, né? O ministro de Relações Exteriores que está isolando o país do mundo. Você pega esse negócio, por exemplo, das relações Trump e Bolsonaro. A carne brasileira não conseguiu ser liberada, carne in natura, para vender para os Estados Unidos. Não conseguiu ser liberada. E qual foi o álibi? A operação carne fraca feita pelo Sérgio Moro, pelos delegados do Sérgio Moro. A mesma operação que acabou com a exportação brasileira. Daí você fala, essa é a razão dos Estados Unidos segurar a importação de carne in natura? Não, eles têm lá os interesses específicos deles. Então, a JBS pode investir o que quiser, desde que seja lá para levantar a produção de carne dos Estados Unidos. E daí corta, daí fala, pô, mas cadê a lealdade? Esse embaixador americano que veio para cá, que é um fundamentalista, aí, é um terraplanista. Ele falou, não tem esse negócio de alinhamento automático, tem interesse de país. Ou seja, é um terraplanista que tem cérebro e que tem noção do que é diplomacia. Então, todos esses fatos levam a essa insegurança. Como é que pode uma empresa que precisa de 40 anos de investimento pela frente ouvir essas loucuras, essas maluquices do chanceler brasileiro, dos ministros das Relações Exteriores brasileiros? Ou o cara do meio ambiente aí que... Ou a Damares, numa era em que os direitos humanos vão ser fator também de barreira comercial. Então, é tudo isso, né? Tudo isso. A insegurança jurídica é o ponto central. Agora, dizer que isso aí mostra que não tinha conspiração para abrir a lei do petróleo, por que se abriu a lei do petróleo?
para fracassar o leilão aí? Evidente que não foi, gente. Então, vamos parar com essas falsas certezas aí. O sujeito ele pega uma cena que acontece num dia e tira conclusões taxativas para frente e para trás. Não, vamos tentar entender direitinho isso aí. Tem esses aspectos da operação C da Petrobras, tem os aspectos geopolíticos, tem a crise do Trump, tem a falta de confiança do Bolsonaro. Vai ter que ter uma síntese aí para entender melhor o que levou a esse fracasso, dependendo do ponto de vista, né? Fracasso de capital estrangeiro no leilão e a Petrobras se impondo aí com toda a tentativa aí da Roberto Castelo Branco, esse povo do Bolsonaro, do Paulo Guedes, de quebrar a coluna, a espinha dorsal dela. Ficamos por aqui, pessoal. Uma boa noite.